Olá, escorpianos, tudo bem? Aqui é Vivi Aureli e vamos fazer uma leitura para o amor. Sol, Lua, Ascendente e Vênus, ok? Então vamos lá. Vivere veniversum vivus vit, vivere veniversum vivus vit, vivere veniversum vivus vit. Vou pegar aqui abril, tá? Número 2, que pode falar realmente de um casal. E a gente tá falando da árvore, né? A árvore, e a gente tá vendo aqui, né, praticamente um castelo. Aqui existe uma relação que tem que ser construída a dois. O que significa isso? Que todo mundo tem um papel aqui, né? E uma participação. Às vezes a gente não participa na mesma proporção, na mesma área, mas a gente precisa participar, tá? Então, eu acho que aqui já existe uma semente. O que precisa é que esse relacionamento cresça. Mas se eu tô sozinho ou se eu tô sozinha, né? Então, aqui é preciso que você se restabeleça, né? A chave aqui para você abrir seu coração é que você se sinta inteiro ou inteira para poder estar com alguém, tá? Um dia eu vou falar sobre essa questão da gente se complementar, não vou falar exatamente aqui, mas a ideia é que você precisa se equilibrar mais internamente para você poder encontrar uma pessoa com a qual você vai conseguir criar raízes, tá? Talvez o mais importante aqui, né, a chave seja criar raízes, porque não adianta também só crescer, né? A gente está vendo uma árvore, ela precisa de raiz e ela precisa ter um movimento, né, para cima, porque senão ela não sobrevive. Então, aqui é preciso evoluir, é preciso frutificar. A árvore, no fundo, ela vai frutificar. As árvores sempre têm um tipo de fruto, nem todos a gente pode comer, né? Essa aqui é a questão. Então, aqui a gente tem que frutificar, tá? Esse é o segredo, tá bom? Vamos pegar uma cartinha aqui para Escorpião. Fáfia. Fáfia é a fáfia paniculata, imagino, né? Calma, pare tudo, relaxe, elimine as preocupações, saiba ficar alguns momentos do dia em silêncio interior. Atua no sexto chakra, que é o chakra do terceiro olho, né? A gente precisa ver as coisas dentro de uma perspectiva um pouco fora da matéria, tentar ver as coisas além da matéria, não é? E aqui tá dizendo calma, tá? Relaxa, elimina as preocupações. É aquela coisa, você planta também uma semente, se você tá conhecendo alguém, ou se você tá sozinho, vocês estão para conhecer alguém. Pode ser que o começo dessa relação, quando você vai plantar, quando tem essa árvore, você vai plantar uma semente, ela leva um tempo, né? Para ela começar, né, a romper ali a semente e a crescer, tá? A germinar, tá? Então, tem um tempo de germinação aqui. Então, obviamente que a gente está falando de duas fases. Para quem já está numa relação, é preciso ver, né, entender que vocês são aqui um casal e que vocês são essa árvore e que é preciso dar fruto e vocês precisam se multiplicar assim, preocupados não, né? Vocês precisam prestar atenção nas raízes dessa relação. Porque não adianta também crescer, se você não tem uma raiz forte, você vai cair, né? E aqui, como eu falei, né, a chave aqui é frutificar. Mas como vocês têm aqui a carta também da Fáfia, tá? Então, para quem tá solteiro ou solteira, é preciso levar em consideração um tempo aqui, né? Entre vocês começarem a um relacionamento até ele realmente frutificar, tá? Eu tô anotando aqui a palavra-chave, senão eu esqueço. Então, vamos lá. Opa, uma caiu aqui fora. 3 de copas, maravilha. Tava embaralhando. Eu não embaralho esse, gente, porque é muito grande. Eu tenho a mão pequena, então eu faço mais bagunça do que outra coisa. 9 de paus. Cavaleiro de ouros. A lua.
o mundo, e o mundo tem saído bastante nessa leva de leitura de amor. O mundo é a gente concluir uma fase, parece que talvez seja algo até coletivo que a gente precise fechar, né, um ciclo, não dá para ser como era antes, alguma coisa assim. Em termos gerais de relacionamento, e obviamente afeta o relacionamento íntimo, né? E a Rainha de Espadas. Bom, vocês têm aqui algum tipo de celebração. Eu sinto que quem tá sozinho tá para conhecer alguém, e quem tá no relacionamento existe esse renascimento, essa coisa, não, eu não vou desistir, a gente já cresceu tanto, então o que a gente vai fazer? Vamos cuidar. É que nem de repente uma planta, como eu falei assim, de repente da raiz, a raiz pegou. Por que eu tô falando também da raiz? O Cavaleiro de Ouros fala de se estruturar. Quem dá estrutura para a árvore é a raiz, não é? Então, assim, tem como recuperar, não é? Só que leva um tempo. O Cavaleiro de Ouros fala que para recuperar leva um tempo. A questão do tempo aqui é muito importante para Escorpião, tanto para quem vai começar, porque eu já tinha falado sobre a germinação, né, entre você conhecer a pessoa, porque pode ser também que ou você já está de olho em alguém, ou alguém está de olho em você, ou vocês precisem, por algum motivo, manter em segredo esta relação. Então, existe um período aqui, né, que pela circunstância, né, as coisas não se desenvolvem assim tão facilmente, né? E aqui tem uma questão, uma certa estratégia, inclusive. Seja a escorpião que está numa relação, seja escorpião que está solteiro ou solteira, é preciso um tipo de estratégia. A Rainha de Espadas, ela é ótima nisso, tá? Mas isso não quer dizer que seja um jogo. Eu preciso ter uma estratégia porque... para quem já está numa relação, nem tudo tá óbvio, né, com a carta da lua. Às vezes a gente quer, né, celebrar, a gente tá tentando, a gente não desiste, só que as coisas vão acontecendo devagar e tem muita coisa que precisa vir à tona, né? Com a carta da lua eu preciso ter clareza e eu tenho dificuldade, eu tenho medos, né? A gente tá tentando, a gente se ama, ok, mas existem alguns medos aqui inconscientes, né? Pode ser por causa de outras relações, pode ser por causa de uma circunstância aí, pode ser por causa da própria relação, né? Pode ter havido já algum tipo de decepção, às vezes a gente, né? A gente não tá bem, vocês sabem, né? Então, é preciso fechar esse ciclo, mas de um jeito bacana. Quando eu tô tentando novamente, não tem como a gente deixar ocultas coisas, porque senão eu finjo, por exemplo, que não tem nada nessa raiz dessa árvore. Não adianta fingir. Você tem que ir lá, fazer o curativo, né? Essas coisas, para que ela se recupere, que ela frutifique, tá? Aqui, no caso, tá bem diferente para os solteiros, porque para os solteiros, a questão pode ser, primeiro, que tem alguém aqui que fica de olho, não sei se é escorpião de olho em alguém, ou alguém de olho em escorpião durante um bom tempo. Pode ser que essa pessoa tenha medo de se revelar, né, no primeiro momento, ou simplesmente existe uma circunstância na qual eu não posso revelar essa relação. Pode ser que você conheça no trabalho, por exemplo. E aí fica meio, né, complicado você simplesmente, nós estamos namorando, né? Então eu sinto que vocês estão tentando achar uma solução aqui meio estratégica mesmo, né? Apesar da gente, ela é a Rainha de Espadas, é a água do ar. Apesar de eu ter bastante emoção aqui, eu uso primeiro a minha razão. Então eu tenho aqui o meu emocional, mas aqui também fala quando a gente fala de realização profissional com a Rainha de Espadas. Então pode ser que tenha uma questão profissional que pode, para um dos lados, vamos supor, tá bom, a gente vai acabar revelando, mas um dos dois vai ter que sair. E a realização profissional, como é que fica? Quem é que vai abrir mão do quê? Entende? Tem uma questão aqui, por isso que demora para se desenvolver, para quem está conhecendo alguém. Eu falei do trabalho, mas pode ser também que um dos dois esteja escondendo aqui uma questão profissional, né? Não, vocês não trabalham juntos, mas o profissional pode estar atrapalhando, né? Por causa de uma viagem, porque de repente eu tenho que mudar de país, mudar de cidade, e aí eu gosto muito de você, tudo, porque a mudar aqui de cidade está muito forte para muitos escorpianos, tá? Tem uma mudança. Se não for, por exemplo, nem todo mundo vai mudar, né? É verdade, mas a mudança tá bem forte. Se não for só mudar, para quem está numa relação e tem que se reescrever, é você mudar completamente o seu cotidiano, a sua casa, e você reforma a sua casa, por exemplo. Isso é simbólico bastante, né? Você tá ali, a casa é de vocês, é a árvore ali, mas eu preciso, né? E a gente sabe, preciso reformar isso, eu preciso recuperar essa energia.
A gente sabe que quando a gente pinta as paredes, né, a gente faz uma certa limpeza energética, né? Então, aí de repente até vale a pena, já que você vai ter essa perspectiva desse recomeço, de você até estudar um pouco as cores, né? Que cor você quer colocar, como é que tá a relação, é legal. É primeiro que ao pensar sobre a relação, você se percebe com alguns sentimentos, né? Então, isso é bom, porque é tendo consciência, não é simplesmente deixando só a coisa rolar que vai acontecer. 18 com 21... 18, 19, 39, 12, a carta do enforcado. E essa carta tá saindo para quase todo mundo como carta oculta, mesmo com cartas diferentes. Porque a carta do enforcado, ele traz um sacrifício, eu preciso ver as coisas de uma outra perspectiva. Não sei o que está acontecendo, né, gente? Eu posso ter um palpite, de repente, eu já senti uma energia fazendo as leituras gerais e tudo mais, que existe essa questão das relações, elas estarem se reestruturando, elas querem se estruturar, não é? As pessoas estão querendo um pouco mais de estrutura. O mundo líquido está afogando uma boa parte aí, né? E é quase por uma questão de sobrevivência, eu quero um pouco de terra firme, né? Então, pode ser que seja isso. E aí, essa necessidade de ver as coisas sob uma outra perspectiva, porque quando a gente quer mais terra firme, que é terra, a terra, ela é mais rígida, ela vai criar uma ligação mais forte, então eu não tenho tanta autonomia assim, né? Então, obviamente que é preciso conversar aqui bastante a respeito desse recomeço para quem está numa relação já, né? Então é legal vocês fazerem uma boa mudança, terem consciência onde a coisa está pegando, e para quem está conhecendo alguém, entender que aqui existe um processo, né, de amadurecimento dessa relação, porque tem questões profissionais, pode ser que vocês trabalhem juntos, ou simplesmente uma questão profissional de um dos dois, que pode estar, a pessoa precisa de tempo para avaliar isso, tá bom? Então a chave aqui, gente, é a frutificação, tá? Tem que frutificar, ok? Um beijo, fiquem com Deus e até mais.